Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bom, meus queridos que me assistem? É o pastor Sérgio Costa. Eu sou pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, situado no Rio de Janeiro. E tenho a oportunidade, mais uma vez, graças a Deus, de poder estar me dirigindo a você através desse vídeo, desse postado no meu canal do YouTube. Quero que vocês estejam aí podendo, além de assistir, poder compartilhar as mensagens que possam alcançar vidas que precisam conhecer o Evangelho, conhecer a graça de Deus. O nosso ministério é apostólico, vivendo em graça, porque nós temos um lema, como está escrito lá em Romanos 12, versículo 2, onde diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós sabemos que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para manifestar na vida dos seus filhos, na vida dos seus herdeiros. E essa vontade boa, agradável e perfeita, nós só podemos vivenciá-la através do conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8, fala: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus nos presenteou com a graça, e essa graça precisa ser anunciada às pessoas. Tem muita gente usando os veículos de comunicação para tratar de assuntos que, como eu disse aqui num vídeo postado anteriormente, são assuntos a serem tratados em estudos bíblicos nas igrejas, para os irmãos em Cristo conhecer. Isso se trata de estudos. Quando são utilizados veículos de comunicação como redes sociais, esses temas como estudar sobre o livro do Apocalipse, sobre a revelação do Apocalipse, são assuntos muito sérios. E lá no Apocalipse menciona que não se deve acrescentar nem tirar nada do que está ali escrito. E eu vejo muita gente achando isso, achando aquilo, colocando teses e pontos que muitas das vezes tem aí colocado até pânico, colocado medo nas pessoas, e as pessoas, ao invés de conhecer a graça de Deus, estão aí preocupadas com o governo do anticristo, com quem é o anticristo, quem é a besta, enfim. Isso, irmãos, se trata de assuntos a serem tratados em estudos bíblicos, e através das redes sociais devem ser aproveitados a oportunidade. Paulo falou isso lá na carta a Timóteo. Ele diz: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, a tempo e a fora de tempo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá através das redes sociais, da internet, do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, aproveitar as oportunidades, divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, por falar nesse assunto que eu mencionei há pouco, que muitos estão aí falando: estamos nos últimos dias, e a gente tem que ter cuidado aí com isso, com aquilo. Irmãos, sabe quando começou os últimos dias, segundo a Bíblia? Tá? Eu vou mostrar para você uma passagem que está no livro de Joel, no capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Olha o que diz aqui Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui na profecia de Joel fala, há de ser, acontecerá que depois. Isso era no tempo de Joel. Então ele diz, sobre meus servos e minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias. Estavam se referindo que dias? Joel viveu numa época do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 2, vou ler aqui para você. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora olha o que diz o versículo 14 e 15. Antes disso, no versículo 12 e 13, fala assim: todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo sua voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele aqui fala que o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes era o que fora dito pelo profeta Joel. Lembra que eu li? Naqueles dias derramarei do meu espírito. Então, no dia de Pentecostes aqui foi derramado o espírito e Pedro falou: o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse. Aí ele prossegue no versículo 17 dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, amados, Pedro aqui relata que o que estava acontecendo no dia de Pentecostes era o que Joel tinha dito que aconteceria. E ele relata aqui para todos os judeus que estavam ali, uns inclusive zombando: o que quer dizer isso? Ah, estão embriagados. E Pedro falou: não, isso que está acontecendo, eles não estão embriagados. Isso é o que o profeta Joel falou, que acontecerá nos últimos dias. Então, irmãos, desde o dia de Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito Santo e cumpriu-se a profecia de Joel, desde este acontecimento, pelo que Pedro fala ali, acontecerá nos últimos dias. Então, eu vejo pessoas na internet falando: estamos nos últimos dias e tem que ter atenção aí com esse governo, com essa nova ordem mundial, com essas coisas, essa marca da besta, porque estamos nos últimos dias. Irmãos, estamos nos últimos dias, já tem mais de 2000 anos que estamos nos últimos dias. Mas a igreja pode ser perseguida. Sabe desde quando que a igreja é perseguida? Desde sempre. Desde sempre. Foi começar a proclamar o evangelho, os apóstolos foram perseguidos, os servos de Deus foram perseguidos, muitos foram martirizados, muitos derramaram sangue pela causa do evangelho, muitos sofreram afrontas, muitos foram apedrejados, muitos foram mortos à espada, muitos foram decapitados. Houve tantas coisas perseguindo a igreja,
mas ao longo de todas as épocas, Deus sempre sustentou o seu povo, sempre sustentou a sua igreja, sempre fez com que a sua palavra fosse anunciada. E o que Deus quer que nós anunciemos, irmãos? O Evangelho. Ah, meu Deus do céu! Eu queria que os pregadores atentassem para eles verem se eles estão pregando o Evangelho. O Evangelho é para as pessoas serem salvas. O Evangelho não é para nós proclamarmos o reino desse mundo. Ah, mas é o império mundial e o reino do anticristo, enfim, falar sobre as coisas deste mundo. A Bíblia diz, se já ressuscitaste com Jesus Cristo, pensai nas coisas de cima e não nas daqui da terra. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas de cima. Buscai sabedoria com Deus. Buscai ousadia no Espírito Santo para proclamarmos a palavra do Senhor. É isso que nós devemos proclamar. Jesus falou, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, e então virá o fim. Há uma proclamação do evangelho que tem que ser feita. E eu estou aqui aproveitando as oportunidades, através do meu canal, para falar sobre esta condição que devemos estar atentos, pregar o Evangelho, né? A perseguição, os últimos dias, eu já mostrei pela palavra, os últimos dias, desde quando houve o derramamento do Espírito Santo, estamos nos últimos dias. Ah, mas quando é que Jesus volta? Meus queridos, a palavra de Deus diz que para Deus um dia são 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Nós não devemos estar sim, atento aos acontecimentos, ao amor que está esfriando, né? Diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Diz, o amor ia esfriar de quase todos. Por quê? Porque não era de todos, era de quase todos. Era o amor de muitos. Mas a igreja tem que estar despertada, proclamando o evangelho do amor de Deus. Deus, o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem proclamado esse evangelho? Quem crê em Jesus para não perecer, mas ter a vida eterna? Irmãos, é tempo da igreja despertar. É tempo... Ah, pastor, mas que você tem base teológica para falar isso? Meus queridos, eu estou como um instrumento de Deus, proclamando aquilo que a palavra revela. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Há uma necessidade muito grande de nós estarmos proclamando o Evangelho de Cristo e não entrando em teses, em genealogias, em doutrinas que devem ser ensinadas na igreja e estão colocando na internet, estão banalizando os assuntos que são coisas espirituais, com entendimentos espirituais, estão colocando como coisas cotidianas que estamos vivendo, e essas coisas cotidianas devem apavorar o povo de Deus. O povo vive aí apavorado, com medo disso. Tem gente que tem medo até agora de abrir uma conta bancária, por medo, vivem aí sendo assustadas. Mas eu quero dizer, amados, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 16. Eu quero conclamar, povo de Deus, desperta para anunciar o Evangelho. Eu, pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos levantado com ousadia para pregarmos o Evangelho, inclusive com renovação de entendimento, como eu falei no início, né? Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este século, não se conforme com as coisas, com as ideias, com o pensamento deste mundo.
A gente não pode andar de conformidade a esse século. Não podemos andar de conformidade com os pensamentos desse mundo. Temos que, nossa mente tem que ser cativa. Está lá em 2 Coríntios 10, capítulo 5, né? Levando cativo todo o vosso pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente tem que estar cativa a obedecer Jesus Cristo, obedecer a palavra dele. Vamos estar atentos a isso, viu, irmãos? Em outra oportunidade eu vou colocar mais detalhes sobre o nosso ministério, sobre a família pastoral, para que as pessoas possam nos conhecer melhor. Mas eu quero aproveitar mais esse vídeo postado e trazer esse alerta e dizer a você que está afastado da igreja, talvez você se afastou até da igreja, né? Você foi tão assustado, ficou tão descrente por tanta coisa que você tem visto. Tem pessoas que têm aproveitado a internet para falar mal das igrejas, estão prestando um desserviço à igreja. Ao invés de você falar mal das igrejas, fale sobre Jesus, fale sobre o Evangelho, mostre o caminho para os que estão procurando um alento para a sua vida. Eu quero dizer para você que está me assistindo, se você ainda não, se por acaso você esfriou na fé, por causa de coisas que confundiram a tua cabeça, tome cuidado, tá? Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Creia de todo o teu coração. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz Ele quer que você tenha no seu coração. Não é para você andar aflito, não é para você andar com medo, não é para você andar preocupado, não é para você viver atormentado com as coisas que se passam neste mundo, porque Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Sabe qual é o reino de Cristo? É a palavra dele habitando em nossos corações. E quando a palavra dele habita em nossos corações, nós temos vida abundante, nós temos paz, nós temos a alegria do Espírito Santo reinando em nós. É isso que temos que falar para as pessoas, é isso que temos que avisar, temos que anunciar, temos que proclamar. Meu querido que está me assistindo, creia no Senhor Jesus de todo o teu coração para você ser salvo. Creia de todo o teu coração que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Creia no Evangelho, saiba que Cristo morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Creia de todo o teu coração e não se abale com os assuntos que são postados, que são colocados. Tem pessoas que estão colocando na internet só falando mal das igrejas, falando mal dos comportamentos das igrejas. Enfim, amados, quem tem bom ou mau comportamento, cada um tem a sua condição. Mas não é para nós perdermos tempo em ficarmos criticando A ou B ou C. Devemos sim anunciar o Evangelho, porque tem vidas aí fora precisando ouvir a palavra de Deus e tem vidas que estão lá fora, que saíram das igrejas por causa dessas notícias ruins. Eu tenho que falar isso aqui, eu trago mais uma vez essa ênfase, porque nós temos que ter essa obrigação. Paulo falava, sobre mim pesa essa obrigação de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, inclusive, amados, era para ele viver desanimado, porque antes dele ser um crente em Jesus, ele era perseguidor da igreja, ele consentiu na prisão e na morte de muitos cristãos, era para ele ter até consciência pesada, mas ele mesmo mencionou, eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo teve esse objetivo, tenha também esse objetivo, deixa as coisas
que já passaram para trás, olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o alvo e você prossiga. Igreja desperta, igreja seja avivada, seja despertada. Nossa nação precisa de oração, precisa de uma igreja forte, de um povo valente, de um povo que tenha ousadia no Espírito Santo para orar, para interceder, para clamar por essa nação, para clamar por vidas, para orar pelas pessoas, em nome de Jesus, para repreender o mal, todas essas coisas que estão acontecendo, essas violências, feminicídios, essa falta de amor, essa desvalorização para com a vida do próximo. Tanta gente hoje tira a vida do seu semelhante por coisas banais, às vezes por causa de um celular que quer roubar, a pessoa tira a vida do seu semelhante. Então esse mundo está um caos e precisamos proclamar urgentemente a verdade, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, igreja, desperta. Em nome de Jesus, povo de Deus, acorda. E vamos falar somente aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: eu não me preocupei em outra coisa a não ser falar de Jesus Cristo. Eu não me ocupei em outra coisa a não ser falar de Cristo e esse crucificado. Paulo tinha um objetivo, um propósito, anunciar o Cristo, e é isso que está faltando à igreja dos nossos dias. E eu vou encerrar aqui, em nome do Senhor Jesus, orando para que você seja abençoado, você que está assistindo esse vídeo, seja abençoado, você, teu lar, tua família, tua parentela, você que ainda não está convertido, abra seu coração, creia no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, receba a salvação em Cristo, tome posse da sua salvação. Você que esfriou na fé, retorne para o caminho do Senhor, renove teu coração, abra teu coração, entra no teu quarto em secreto, fale com Deus, se arrependa dos seus pecados, creia de todo o coração no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. E você que através das redes sociais já tem conhecimento acerca do nosso ministério, querendo fazer uma visita a uma de nossas igrejas, você será muito bem-vindo, muito bem tratado e muito bem alimentado com a palavra do Senhor. Deixo aqui, mais uma vez, esse comunicado e creio que no nome do Senhor Jesus, você está sendo tocado nesse momento pela palavra do Senhor, tanto você que já é um crente, a você também que está postando mensagens lá do Apocalipse e trazendo preocupações para as pessoas. Pondere bem sobre esses assuntos. São assuntos que devem ser trazidos em estudos dentro da igreja e não postados na internet para que até pessoas ímpias estejam zombando da palavra, trazendo a palavra de Deus em descrédito, coisas que são sublimes, coisas que são santas, palavra de Deus que é santa, revelações que são profundas, que devem ser compreendidas e discernidas em espírito e não de uma maneira vulgar, de uma maneira banalizada. Então, fica aqui o meu veemente protesto quanto a isso também, e fica aqui também a minha palavra para aqueles que estão fracos na fé, sejam renovados nesse momento, através de ouvir esse vídeo, seja renovada aí a tua fé, creia de todo o teu coração, se fortaleça, Efésios 6:10 fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está fraco? Se fortaleça no Senhor, na força do poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Está lá em Romanos 1,16, apóstolo Paulo dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, eu deixo essa minha palavra, essa palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, trazer para você, e que você seja aí fortalecido na graça de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua parentela. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.